Olá, mais uma vez estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E é com muita alegria que nós podemos, mesmo à distância, estarmos reunidos para aprender da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, que Tu nos dá de termos liberdade de aprender da Palavra de Deus. Abençoa, Senhor, para que a gente, através do que vamos falar, ler e ouvir hoje, Senhor, que nós possamos aprender ainda mais de Ti e, conhecendo ao Senhor, possamos viver uma vida que lhe agrade, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós chegamos à nossa 10ª lição sobre o conhecimento de Deus, que nós estamos estudando, né, a partir de um livro de J.I. Packer, que se chama O Conhecimento de Deus. E nós estamos nessa segunda parte, que é Olhe o seu Deus. Então, nós estamos olhando para o nosso Deus, nós estamos vendo realmente quais são as características, os atributos desse Deus maravilhoso que nós temos, né? Nós já vimos como Deus é imutável, nós já falamos sobre a majestade de Deus, e a semana passada nós falamos um pouco sobre a sabedoria de Deus, a forma como Deus é sábio e como sua sabedoria conduz o seu povo. Nós vimos isso através da vida de vários personagens da Bíblia, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a diferença entre a sabedoria de Deus e a nossa sabedoria. Nós, muitas vezes, né, é frequente nós orarmos pedindo sabedoria para Deus. Mas, de fato, o que é essa sabedoria, esse dom da sabedoria que Deus nos dá? Será que nós acabamos adquirindo a mesma sabedoria que Deus tem? É isso que nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos identificar. Os teólogos da antiguidade, eles separavam os atributos de Deus em dois tipos. Os atributos incomunicáveis de Deus, que tem a ver com a sua transcendência, ou seja, são atributos que o homem não tem, né? Sendo alguns deles a independência de Deus, ou seja, a existência própria, a autossuficiência de Deus. O homem não é autossuficiente, né? Somente Deus. A imutabilidade de Deus, ou seja, Deus, ele tem a liberdade para não mudar, ele não é submetido às circunstâncias, coisas que o homem é, né? E a infinitude de Deus, a simplicidade de Deus. Deus não tem nenhum elemento que pode causar conflito, de modo que, diferente da gente, né? Deus, ele não pode ser levado por pensamentos, por desejos divergentes da sua natureza. Então, essas características são características próprias e únicas de Deus. Agora, existem os atributos comunicáveis de Deus. A espiritualidade, a liberdade, a onipotência de Deus estão nesse grupo. Assim como os atributos morais de Deus, a bondade, a verdade, a santidade, a justiça, né? E qual que foi o critério para se separar esses atributos? Eles chamam de atributos comunicáveis aqueles que Deus comunicou ao homem. São qualidades, né, que a Bíblia informa, porque a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua própria imagem. Então Deus, ele comunicou ao homem esses atributos. O homem como um ser espiritual livre, um agente moral responsável, com poderes de escolha, de ação, né? Capaz de ter comunhão com Ele, com Deus, capaz de ser sensível a Deus. E Deus o fez pela sua natureza bom, confiável, santo, reto,
Nós vemos em Eclesiastes 7:29. Ou seja, Deus fez o homem piedoso. No entanto, o pecado desfigurou este homem, né? Por conta do pecado, o homem deixou de ser semelhante a Deus. Ele passou a ter uma natureza pecaminosa. Mas a obra redentora de Deus, né, através de Jesus Cristo, resgatando o homem, fez com que nessa obra redentora Deus novamente comunicasse ao homem essas qualidades e, portanto, aqueles que são renovados à imagem de Deus, né, como está lá em 2 Coríntios 3:18, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, através dessa obra redentora, nós somos transformados, somos renovados, adquirimos a possibilidade de novamente nos assemelharmos a Cristo nesses atributos, nessa vida piedosa. E somos, portanto, temos, portanto, essa possibilidade de termos a imagem de Deus. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz: Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então, nós temos a possibilidade de sermos resgatados e termos novamente estes atributos, né, essas qualidades, buscarmos essa semelhança com Cristo através de uma vida piedosa. E dentre estes atributos comunicáveis se encontra a sabedoria, né? Como Deus é sábio em si mesmo, ele concede sabedoria às suas criaturas. A Bíblia tem muito a dizer sobre a sabedoria. Nós temos muitos versículos que falam sobre a sabedoria. O livro de Provérbios, nos seus 9 primeiros capítulos, vai falar muito sobre essa sabedoria, a busca dessa sabedoria, né? Adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento, retenha a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Provérbios capítulo 4, versículos 7 e 13. Então, no livro de Provérbios nós vamos ver que feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor, mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios 8, 34 a 36. Nós vemos aí a diferença entre aqueles que amam a sabedoria e aqueles que a rejeitam, né? Como uma anfitriã, a sabedoria convoca os necessitados ao seu banquete. Quem é simples, volte-se para aqui. Provérbios 9, 4. Então, o livro de Provérbios mostra essa ênfase que Deus tem em dar sabedoria a todos que desejarem este dom e fizerem, né, os passos para obter essa sabedoria. E nós vamos ver também que no próprio Novo Testamento nós temos várias citações sobre a sabedoria. A sabedoria no Novo Testamento ela é requerida aos cristãos. Nós vemos lá em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Colossenses 4, 5. Então, nós vemos em vários momentos, né, essa ênfase na sabedoria, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E é por isso que nós
somos sempre lembrados em buscar a sabedoria. Nós pedimos a Deus sabedoria, né, para viver, para seguir em frente, para agir. E hoje nós vamos estar olhando aqui, de fato, onde nós podemos encontrar essa sabedoria, que passos uma pessoa deve tomar para tomar posse desse dom. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter, precisamos aprender a ter, né, para alcançar essa sabedoria, é ter reverência por Deus. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não será possível sermos sábios, termos sabedoria, enquanto nós não nos tornarmos humildes e ensináveis, contemplando em admiração a santidade e a soberania de Deus. Se nós não formos reverentes, né, a Deus, não nos colocarmos, não enxergarmos claramente a posição que ocupamos diante de Deus, né, o quanto que Deus é o nosso Senhor, será impossível nós adquirirmos a sabedoria. Muitas vezes cristãos têm tido uma postura orgulhosa e a Bíblia diz que com os humildes está a sabedoria, Provérbios 11:2. Então, nós só poderemos ser ensinados por Deus, nós só poderemos receber o dom da sabedoria de Deus se nós não formos arrogantes, mas formos humildes, reconhecendo realmente que Deus é quem tudo sabe e que todo o nosso conhecimento só vai poder provir de Deus. A segunda coisa que nós temos que ter em mente, quando pensamos no dom da sabedoria, é que nós precisamos aprender a receber a palavra de Deus. A sabedoria é divinamente concedida àqueles, e tão somente àqueles, que se dedicam à revelação de Deus. Então, nós vemos lá em Salmo 119, versículo 98 e 99. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Compreendo mais do que todos os meus mestres. E por quê? Porque medito nos teus testemunhos. A nossa fonte de sabedoria é a palavra de Deus. Nós precisamos nos dedicar realmente a receber a palavra de Deus. Se você é alguém que ora pedindo sabedoria a Deus, ai Senhor, me torna mais sábio, eu quero ter sabedoria para agir e tal, e você não se dedica à leitura da palavra de Deus, você não tem como desenvolver essa sabedoria. Deus já colocou na sua palavra, já colocou nas escrituras o conhecimento que nós precisamos para viver. Ele já revelou tudo que nós precisamos saber para viver bem, para viver com sabedoria, para desenvolver a nossa vida de uma maneira sábia. Então, é tolice, né, nós acharmos que, assim como a Emília de Monteiro Lobato, né, que não falava e recebeu a pílula falante, que em algum momento nós vamos receber uma pílula de sabedoria. Eu quero ser uma velhinha bem sábia. Você pode ser uma velhinha bem sábia se você passar a sua vida mastigando a palavra de Deus, né? Compreendendo, aprendendo, sabendo quem é o seu Deus, sabendo o que Ele disse para você em toda a sua palavra. Então, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17, diz: podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós seremos habilitados a uma vida de santidade, a uma vida piedosa, né? Nós seremos habilitados a isso se nós nos dedicarmos a aprender de Deus, aprender o que Ele colocou já revelado na sua palavra, nas Escrituras. Então,
duas coisas, dois pré-requisitos para você adquirir a sabedoria. Primeiro, ser reverente a Deus, reconhecendo que Deus é o Senhor. E segundo, você aprender a receber a palavra de Deus, se dedicar à leitura da palavra de Deus, né? Ler a Bíblia toda, ler trechos da Bíblia, ler a vida de personagens especificamente, e sempre se perguntar de que forma Deus está se revelando aqui no que Ele está dizendo. O que eu posso aprender de Deus com essa história bíblica? O que eu posso aprender de Deus com esta carta de Paulo? O que eu posso aprender sobre o meu Deus? E aí você vai aprendendo de Deus, se tornando uma pessoa sábia, né? Agora nós temos que ter em mente, e J.I. Packer fala com muita propriedade isso, né? O que não é sabedoria. Muitas vezes nós acreditamos que ser sábio é ser sábio como Deus. Saber, que foi o que Eva, né, ambicionou. Ter a compreensão de tudo, saber os propósitos de Deus para todas as coisas. Quando eu for uma pessoa sábia, as pessoas vão me procurar falando sobre algum problema e eu vou poder dizer exatamente por que está acontecendo aquilo na vida dela, né? Eu vou meio que me tornar um oráculo, né? Eu vou falar tudo o que Deus falaria, o que Deus... Isso é um absurdo. Nós nunca vamos ter a revelação total de Deus. Isso não é sabedoria. E J.I. Packer, ele dá como exemplo uma malha ferroviária. Eu fiquei pensando aqui, nos nossos dias de hoje, imaginar o metrô. Você vai numa estação do metrô, você vê aquele... Você fica ali observando, você vê o trem parar, as pessoas entrarem, apitar um sinal e o metrô partir. E você tem visão daquele, né, daquele movimento que está ali. Agora, se você entrar lá na central do metrô, com toda a malha, né, visualmente ali na sua frente, você vai ver o porquê que aquele trenzinho ficou parado um determinado tempo, porque o outro estava lá num cruzamento passando, e se ele saísse antes, eles se chocariam, né? E você vai vendo como que aqueles... trens todos têm o seu caminho dirigido por alguém que está acima e que opera todas aquelas coisas para que tudo no final corra bem. Então a sabedoria, ela não é isso. O dom da sabedoria para você não é você conseguir enxergar tudo que está acontecendo, por que está acontecendo. Isso não é a sabedoria, o dom da sabedoria, né? Mas então, o que é o dom da sabedoria? E aí, para nos explicar o que de fato é a sabedoria, J.I. Packer usa uma outra ilustração em relação ao transporte. E ele vai falar sobre quando a gente, como que é aprender a dirigir, né? O que importa no ato de dirigir? A velocidade que está o seu carro, a maneira apropriada que você reage às coisas à sua volta, a sobriedade do seu julgamento em relação à gama de opções que uma situação lhe oferece. Então, tudo isso acaba, depois de um tempo, sendo automático. Mas, de fato, o motorista, ele faz isso o tempo todo. Ele tem que pensar na sua velocidade, o tempo que ele vai chegar. Um carro para lá na frente. Ele já faz o cálculo de quanto tempo ele vai demorar para chegar lá. Se é melhor ele ir para o lado e desviar daquele obstáculo, se é melhor ele frear. Ele vai fazendo julgamentos para poder agir da maneira mais adequada diante das circunstâncias que estão ali acontecendo, né? Então, na verdade, a sabedoria é isso. O efeito da sabedoria divina, ele diz, é capacitar você e eu
a fazermos apenas isso nas situações reais da vida. Para dirigir bem, você precisa manter seus olhos atentos para observar exatamente o que está à sua frente. Para viver sabiamente, você tem de ter uma visão clara e realista, muitas vezes até cruel, para enxergar a vida como ela realmente é. E aí ele vai falar sobre a questão do realismo. Viver sabiamente implica em sermos realistas, em tirarmos, o óculos cor-de-rosa e enxergarmos efetivamente a vida como ela é. As pessoas que acreditam que sabedoria é você enxergar tudo, é você saber exatamente o propósito de Deus para todas as coisas, essas pessoas começam a ir para a Bíblia, começam a interpretar as coisas, começam a buscar o sentido de tudo para explicar as circunstâncias que passam na vida, e quando elas não explicam, quando são surpreendidas por situações que inexplicáveis, de situações difíceis nas suas próprias vidas, na vida de entes queridos, enfim, o que vai acontecer com elas? Elas acabam se decepcionando com Deus, Elas acabam fraquejando. Por quê? Porque muitas vezes elas não enfrentam a realidade da vida. E a nossa vida aqui na Terra, ela tem uma realidade. E ela tem uma realidade cruel. E um dos livros da Bíblia que vai nos mostrar essa realidade cruel, da nossa vida aqui, da nossa vida terrena, é o livro de Eclesiastes. Existe até um livro que eu esqueci agora, de um pastor, Ed Renekiewicz, que fala sobre o livro de Eclesiastes, e a capa dele é um limão. Por quê? Porque é um livro difícil, um livro ácido. Por quê? Porque ele está mostrando a realidade da nossa vida terrena. E J.I. Packer, ele faz um resumo desse livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, o nome Eclesiastes significa o pregador. E ele faz ali, nesse livro, um sermão, Um sermão que tem uma introdução, vaidade das vaidades, que expõe largamente esse tema e faz uma aplicação final. Eu incentivo você a ler todo esse livro para que você possa ter uma compreensão total do que nós estamos dizendo aqui. Mas J.I. Packer fez um resumo, desse livro de uma maneira muito sintética. O que esse livro mostra pra gente, Primeira coisa, ele mostra que a nossa vida tem um cenário definido em ciclos recorrentes e sem direção na natureza. Ele vai mostrar lá no livro, o livro de Eclesiastes, vai mostrar que o sol aparece e se põe todos os dias, que as coisas acontecem todos os dias, o vento sopra todos os dias, os ciclos vão acontecendo, Você vê sua forma fixada por tempos e circunstâncias sobre as quais nós não temos nenhum controle. Ele vai mostrando como nós não temos controle sobre as situações, lá no capítulo 3, versículo 1, capítulo 9, versículo 11 a 12. Como são muitas referências, eu não vou estar aqui lendo todas as referências, porque nós leríamos praticamente o livro todo de Eclesiastes. Mas ele vai mostrando o quanto que a nossa vida é assim. Pessoas vão nascer e vão morrer, o mundo vai continuar girando, E nada disso está sob o nosso controle. Você vê que, cedo ou tarde, a morte surge a esmo para todos. Sua vida não tem qualquer relação com merecimento. Versos 7 a 15 e 8 a 8. Os homens morrem como os animais.
capítulo 3, versículo 19. Os bons, assim como os maus, os sábios como os tolos. Você vê o mal crescendo velozmente, o ímpio prospera, mas o justo não. Vendo tudo isso, você percebe que a ordem divina para os eventos da vida é inescrutável. Por mais que você deseje compreender, você não consegue. Capítulo 3, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, tudo isso vai sendo falado no livro de Eclesiastes. E quanto mais você tenta entender o propósito divino da sua providência no curso ordinário dos eventos, mais obsessivo e oprimido você se torna, com a aparente falta de propósito de tudo, e mais você se sente tentado a concluir que a vida realmente é sem sentido, como se mostra, né? Ele vai falar que para que trabalhar, para que, né? Que tudo isso é vaidade, tudo isso passa, tudo isso perece, todos morrem, né? Não são só os bons ou os maus. Então, ele vai mostrando uma realidade da vida. E por que será que o pregador dá essa ênfase para essa vida que parece sem propósito, que parece sem sentido, né? Sem valor? Que sentido há em trabalhar, em criar coisas, em construir negócio, ganhar dinheiro, se nada disso vai trazer benefício? Apenas vai te tornar objeto de inveja alheia. Que sentido existe no suor do esforço empregado em qualquer coisa? Não deve todo o nosso trabalho ser julgado como vaidade e um correr atrás do vento, como está lá no capítulo 1, versículo 14? Então, o mundo que vivemos realmente é dessa forma. E ele vai apresentando realmente esse mundo nosso, essa vida nossa, desta forma. E é muito bom esse choque de realidade que ele dá. Porque às vezes nós acabamos acreditando que a sabedoria divina, o dom da sabedoria que vem a nós, nos dá o controle sobre alguma coisa, né? Existem pessoas que acreditam até mesmo que a oração estabelece o seu controle sobre Deus. Eu vou pedir, eu vou reivindicar, eu vou fazer e as coisas vão acontecer. Essa é uma distorção do relacionamento com Deus. Porque Deus, ele não nos revela todas as coisas. A nossa vida é pura vaidade. Por quê? Porque Deus quer que nós estejamos numa posição de fé, numa posição humilde, de dependência dele. Por isso ele não vai nos revelar todas as coisas. Não vai estar em nós o poder. A nossa vida é uma simples vaidade. Então, onde está a sabedoria? Né? Se a vida é essa inutilidade, se a vida é esse esperar a morte e que todo mundo vai acabar acontecendo, onde que está a sabedoria? O próprio autor, né, o próprio pregador, Eclesiastes, ele vai nos falar aonde está, portanto, a sabedoria. Esse mesmo pregador que nos ajudou a ver o que ela não é, né, ele vai mostrar para a gente o que ela é. Então, lá no capítulo 12, versículo 13, ele diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Confie nele e obedeça-o, respeite e o adore, humilhe-se perante ele e nunca diga mais do que o necessário e o que cumprirá quando você orar. Versos 5, 1 a 7. Capítulo 5, versículos 1 a 7. Faça o bem, capítulo 3, versículo 12. Lembre-se de que algum dia você prestará contas diante de Deus. Capítulo 11, 9, 12, 14. Sendo assim, afaste-se mesmo em secreto das coisas de que você sentirá vergonha quando vierem à luz no tribunal de Deus. Capítulo 12, versículo 14. Viva no presente e desfrute o máximo que puder. Capítulo 7, versículo 14, capítulo 9, versículo 7, capítulo 11,
versículos 9 a 10. Os prazeres presentes são as boas dádivas de Deus. Então, Eclesiastes condena a superficialidade. Busque graça para trabalhar duro em qualquer área que a vida o chamar a trabalhar e desfrute do seu trabalho enquanto o realiza. Deixe os resultados por conta de Deus. Deixe-o medir seu valor final. Sua parte é usar todo o bom senso e esforço à sua disposição para explorar as oportunidades que surgem diante de você. Este é o caminho da sabedoria. Então, o livro de Eclesiastes é precioso para que nós possamos ver exatamente o que é a sabedoria, o que é este caminhar diário com um olhar pensando lá no motorista, né? Vendo as circunstâncias e a melhor forma de reagir diante delas. Às vezes nós nos estressamos tanto, por exemplo, com um trabalho. Por quê? Porque a gente está vendo lá na frente, não, eu estou aqui trabalhando, feito uma condenada, mas eu não vou ganhar promoção, o outro que ganhou e tal. O que Eclesiastes diz? Trabalhe hoje, seja feliz hoje, realize hoje, faça bem o seu trabalho e deixe os resultados por conta de Deus. Confie que Deus é soberano e que Ele está vendo todas as coisas. E todo o resto é vaidade. Talvez você não precise dessa promoção, talvez você esteja sendo feliz aí. Eu estou vendo aqui, filho, que você lá, né, nesse outro cargo que você está querendo tanto, você vai ter problemas que eu estou querendo evitar para você hoje. Então, nós temos que reconhecer, ser reverentes a Deus, reconhecendo a sabedoria dEle, a grandeza dEle, a soberania dEle, conhecermos a palavra de Deus que diz para nós nos contentarmos com as coisas, termos satisfação, sabermos que Deus sempre opera para o nosso bem, né? Então, conhecendo a palavra de Deus e sendo reverente a Deus, nós vamos poder dirigir a nossa vida diária dessa maneira como o pregador aqui em Eclesiastes está dizendo, né? Essa é a base que nos sustenta. A convicção de que o inescrutável Deus da providência é o sábio e gracioso Deus da criação e da redenção. Podemos ter certeza de que o Deus que fez este mundo e o ordenou de maneira maravilhosamente complexa e realizou a grande redenção do Egito e mais tarde ainda a maior redenção do pecado e de Satanás, sabe o que está fazendo e faz bem todas as coisas, mesmo quando esconde a sua mão. Podemos confiar nele e nos regozijar nele, mesmo quando não podemos discernir o caminho. E aí, Richard Baxter expressou da seguinte forma, né, o que nós, como cristãos, devemos saber para que realmente nós estejamos vivendo com sabedoria. Ó santos que labutais abaixo, adorai a seu Rei Celestial e ao caminhar avante, cantai um hino de alegria, recebei o que ele dá e louvai-o ainda assim, através do bem ou mal que viver. Então, este é o dom da sabedoria, é viver de uma forma plena, reconhecendo a soberania de Deus, se alegrando por todas as coisas que Deus nos dá, sejam elas boas ou más, né? Porque sabemos que Deus está operando. Então, é assim. Essa é a sabedoria com que Deus nos torna sábio. Essa é a sabedoria que Deus tem ao nos tornar sábio. Então, a verdadeira sabedoria é essa, né? Escolher os melhores meios para o melhor fim. Qual é o nosso melhor fim? Glorificar a Deus, né? Trabalhar para o reino de Deus. Então nós vamos escolher os melhores meios para isso. E os melhores meios são os meios que agradam a Deus, são os meios revelados na sua palavra. A obra de Deus em conceder sabedoria é um meio para o seu fim escolhido de restaurar
e aperfeiçoar o relacionamento entre ele mesmo e os seres humanos, pois para isso foram criados. É para isso que ele nos dá sabedoria, para vivermos de uma maneira em que nós nos aproximemos dele. Ele não nos dá sabedoria para que a gente tenha uma vida aos olhos humanos sábios. Sabedoria não tem nada a ver com inteligência, conhecimento de coisas, né? Como eu disse, sabedoria é saber fazer as melhores escolhas para realmente agradar ao Senhor. Então, esse é o resultado do dom da sabedoria. É nos tornar mais humildes, mais alegres, mais piedosos e mais rápidos em compreender a vontade de Deus, mais resolutos em realizá-la e menos preocupados do que éramos quando nós estávamos na escuridão, né? Nós estávamos sem o Espírito de Deus em nós. O Novo Testamento nos diz que o fruto da sabedoria é a semelhança a Cristo. Tiago, capítulo 3, versículo 17 diz: mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 diz: que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio nesse mundo, faça-se louco para se tornar sábio. O tipo de sabedoria que Deus espera dar àqueles que lhe pedirem é a sabedoria que nos ligará a Ele mesmo. Uma sabedoria que encontrará expressão em um espírito de fé e em uma vida de fidelidade. Essa é a sabedoria. O fruto da sabedoria é a imagem de Cristo. Essa é a restauração, né, da imagem que nós tínhamos lá quando Deus criou o homem, e que após esse plano de redenção nós podemos novamente ter. Então, que nós possamos buscar essa sabedoria. Buscar essa sabedoria como? Como eu já falei lá no começo, sendo reverentes a Deus, conhecendo ao nosso Deus e sendo aplicados às verdades de Deus, olhando realmente para a Escritura. E dessa forma nós vamos conseguir, né, e cada vez mais nos assemelhando ao Senhor Jesus e dessa forma agradando ao nosso Deus. A sabedoria está aí, é um dom de Deus a nós. Por isso que nós devemos buscá-la e buscar com esta busca, com certeza, nós teremos uma vida plena diante de Deus, né? Uma vida realmente que o agrada. Que essa seja a nossa busca, que você possa cada dia mais se dedicar aí a buscar a Deus, a conhecer ao nosso Deus sábio, soberano e desenvolver na sua vida essa sabedoria, esse dom de Deus. Amém? Uma ótima semana a todos e que Deus nos abençoe.